gravando, tá começando? Ok, pessoal. Começamos a gravar nossa aula. Tem gente falando comigo aqui no WhatsApp, mas eu não vou responder mais agora não, tá bom? Então, vocês que estão aí, se falarem aí no grupo, eu não tenho como responder mais, tá? Começamos mais ou menos dentro do meu previsto, que eu tinha pensado em começar umas 7h10, 7h15, agora são 7h15 da noite do dia 27 de abril de 2020. Primeira coisa, tô com uma saudade imensa de vocês, de verdade, de coração. Não é confortável para ninguém estar nessa modalidade, tanto para vocês como para mim também. Para mim está bem tenso, vocês perceberam aí a minha insegurança com esse mecanismo, com esse sistema, mas a gente vai se adaptando, é uma situação passageira, logo acaba, ao que tudo indica, tem aí mais algumas semanas aí pela frente nessa modalidade, mas a gente consegue, tá? Então, vamos indo, vamos caminhando, a gente vai cada um fazendo o seu melhor, vai ajustando aqui, ajustando ali, e todo mundo vai conseguir e vai dar certo, tá bom? Mas vamos lá. Eu comentei, né, rapidamente, que nós vamos ter uma pequena brincadeira, um pequeno sorteio, mais para o final da nossa aula, e somente vai ganhar o brinde, né, a surpresa, aqueles que estiverem online na hora do sorteio, tá bom? Então, já avisem isso aí para os coleguinhas também. O que nós vamos trabalhar hoje? Eu coloquei aqui, cadê? Aqui, ó, ficou ao contrário para vocês, né? Eu fiquei muito chateada quando descobri que isso aqui, ó, ia ficar ao contrário. Esse aqui, Direito Constitucional 1, tópico 9. Eu fiquei muito chateada quando eu vi que isso ficou ao contrário. Aqui tá perfeito, professora. Beleza, muito obrigada. Não vi quem foi que falou comigo, mas alguém falou comigo, ótimo. Márcio falou, muito obrigada pelo retorno. Eu preparei com todo carinho aqui, né, o negocinho aqui. Isso aqui não é aqui, naturalmente, tá? Isso aqui é do outro lado da sala, mas eu coloquei para ficar bonitinho, fazendo estudo. Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar? Eu comentei com vocês, nós vamos trabalhar o tópico 9, tá? Só que quando eu fiz a plaquinha, eu fui na sequência de eu tinha trabalhado 8, então seria o 9. Mas, na verdade, nós precisamos trabalhar 3 tópicos juntos. Eu vou tentar condensar isso da forma melhor possível, para não faltar informação, mas também para não ser uma videoaula de, sei lá, 4, 5 horas, porque isso, basicamente, seria um assunto para bastante tempo, né? E sim, a aula vai ficar gravada, tá bom? Então, se tranquilizem aí, quem tá com problemas de conexão, não tem problema, eu tô gravando a aula, tá escrito aqui no cantinho, aqui em cima, gravando, e depois o próprio sistema me manda um link e eu mando o link para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, como que nós vamos trabalhar hoje? Quais conteúdos nós vamos trabalhar hoje? Eu preciso trabalhar com vocês o tópico 9, 10 e 11, tá? Porém, eu optei por alterar um pouco a ordem desses tópicos, por entender que separados, assim, 9, 10, 11, não ia dar certo. Eu ia ter que fazer um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem, de conteúdo não ia rolar, tá? Então, eu ajustei da seguinte forma, eu vou trabalhar o tópico 10, que é o Pacto Federativo, tá? Depois eu vou trabalhar o tópico 9, que ele é a estrutura e organização do Estado brasileiro, e depois o tópico 11, que é a divisão espacial do poder. Depois, em uma outra aula, eu tenho que trabalhar com vocês a questão das competências, que é o tópico 11 da nossa emenda. Apesar de que eu, basicamente, teria que trabalhar esses 4 tópicos juntos, porque hoje eu vou indicar para vocês essa ideia de competência, esse tipo de conteúdo de competência, mas não vou adentrar propriamente na competência com vocês, tá bom? Mas hoje, anota aí, vamos trabalhar tópico 10, 9 e 11. Ignorem isso aqui. Ai, Matheus. Ignore isso aqui, tá? Não é só tópico 9, não. É 10, 9 e 11. Tá bom, beleza? Então, vamos lá. Mas, se eu vou trabalhar o tópico 10, ele é o Pacto Federativo, que diacho é isso? Onde é que começa isso? Como é que, o que é um Pacto Federativo e onde é que ele começa? Eu já indico para vocês. Vamos lá para o artigo 1º da Constituição Federal. Abre aí o artigo 1º da Constituição Federal, que nós vamos trabalhá-lo agora. O artigo 1º,
e, na sequência, o caput do artigo 18. O que lá no meu artigo 1º me diz? Ele é o movimento inaugural da nossa Constituição Federal, desse documento constitucional. Ele fala o seguinte, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado Democrático de Direito. Aí ele continua um pouquinho, mas não nos interessa essa continuação, tá? Vamos parar aí. Ele constitui o Estado Democrático de Direito. Atenção, ele fala, a República Federativa do Brasil. É como se fosse o título do país, entendeu? É como se, com essas 3 palavrinhas, a República Federativa do Brasil, ele já me trouxesse uma gama enorme de informação. Nós vamos trabalhar essa gama enorme de informação a partir de agora, tá bom? Mas vamos lá para o artigo 18. Quem está com a Constituição aí, por favor, vai lá para o artigo 18. Vamos sair do 1º, passa o 5º, que é enorme, vai lá para o artigo 18, o nosso artigo 18 da Constituição Federal. Ai, gente, tá subindo uns negocinhos aqui toda hora. Fala o seguinte, artigo 18, Constituição Federal. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, olha o nosso título aí de novo, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aí os parágrafos não nos interessam agora, tá? Eu preciso que vocês foquem, tenham em mente essas 2 ideias. A ideia que traz o artigo 1º, que já fala que é a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e, num outro momento, nós temos o indicativo da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreendendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Estes são os chamados entes federais, entes da federação. Já vou adiantar para vocês. Ente, o que é o ente? Ente é exatamente a mesma coisa que pessoa. Ente é uma pessoa. Pessoa como eu, como vocês aí? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? São pessoas que têm competência para terem direitos e obrigações, e exercer tais direitos, assumir tais obrigações. Só que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal são entes, são pessoas jurídicas, que é onde nós temos lá nos artigos 41 e 44 do Código Civil. Não precisa correr para ele agora não, tá? Só anotem aí, depois eu mando também o slide que tem esses indicativos dos artigos que eu estou trabalhando com vocês, tá bom? Mas já informo que ente são pessoas. Por quê? Porque tem competência para assumir obrigações e são detentoras de direitos. Assim como eu, assim como você. Só que não são pessoas físicas como nós. São pessoas jurídicas. Tudo bem? União, estados, Distrito Federal e municípios são pessoas jurídicas, como descreve o Código Civil, tá? Então, basicamente, esses dois artigos que eu estou indicando agora, esse artigo 1º e o artigo 18, ele vai trazer vai traçar diretrizes gerais desses entes da federação. Aí nós vamos ter outros artigos, outros dispositivos dentro da própria Constituição, alguns meio jogados, um aqui, outro ali, outros dispositivos que vão traçar as competências, as atribuições, bem como as limitações de atuação de cada um desses entes. Mas esses 2 artigos iniciais, o 1º e o artigo 18, ele basicamente vai traçar a organização interna do país, né? E essa organização interna, essas questões das limitações, do que ele pode fazer, o que ele não pode, basicamente, isso tudo seria o chamado Pacto Federativo.
certo? Porque o pacto federativo também, inclusive, vai trazer questões, vai abordar questões orçamentárias, né, como a distribuição de autonomia autonomia de arrecadação, e divisão de valores e obrigações entre cada ente da federação. Então, o que é o meu pacto federativo? Por pacto federativo, então, rapidamente, assim, tentando resumir para vocês, o pacto federativo, ele é o conjunto de regras, de diretrizes constitucionais que vai determinar as obrigações financeiras, a atuação de cada ente da federação, vai determinar também a composição de leis por cada ente, ou seja, uma competência legislativa, tá? Vai regrar também o contexto de arrecadação de recursos e a atuação de cada um desses entes na federação, tá? De novo, o que nós temos aqui com o pacto federativo? Vamos lá. Basicamente, fiquem tranquilos que eu vou mandar um slide para vocês, tá? No slide tem esses conceitos centrais que eu estou falando para vocês, tá bom? Mas o meu pacto federativo, ele vai ser um conjunto de regras constitucionais que vai determinar as obrigações financeiras, vai determinar as competências legislativas, por exemplo, né? Quem pode editar qual lei, em qual momento, vai determinar também como vai acontecer a arrecadação de recursos. É muito importante que a gente pense, que a gente olhe para o pacto federativo fortemente com esse condão da arrecadação, bem como a distribuição de quem tem obrigação de arcar com o quê. Quem vai arcar com a saúde, quem vai arcar com a educação, quem vai arcar com a previdência, como é que vai funcionar. Isso aí é o chamado pacto federativo. Eu quero que vocês entendam, pensa comigo, vocês não vão encontrar um artigo na Constituição com o título Pacto Federativo. Não vão achar, não tem. Não adianta procurar, nem lá no índice, lá no sumário, não existe um artigo que fala Pacto Federativo, não tem. Pacto federativo é um todo, é um conjunto de regras, é um conjunto de pequenos pedacinhos que formam um todo, que formam toda, que vai decorrer da própria organização desse Estado. É esse pacto, é esse acordo federativo, esse combinado, né, que é feito e estabelecido pela Constituição, é que vai dar essas diretrizes internas, é que vai dar essa organização do país, do Estado. A gente fala Estado, gente, mas eu quero que, ainda que tecnicamente não seja a forma adequada, mas eu falo Estado muitas vezes, mas é país, tá? Quando for Estado tipo de Rondônia, a gente vai falar Estados-membros, né? Mas eu tô falando Estado, mas entendam país, tá bom? É porque, de maneira técnica, não é muito correto falar país, tá? E sim Estado, tá bom? Mas eu vou tentar mudar para país, que eu acho que fica mais claro, tá bom? Mas vamos lá. Esse pacto federativo também, ele atribui competências, algumas competências, como, por exemplo, a competência de autoadministração. Se alguém zoar por causa do meu copinho de Tom e Jerry, eu vou ficar chateada, tá? É das crianças. Uma coisa maior que eu encontrei para botar água, minha garrafinha sumiu. Esse pacto federativo traz algumas atribuições, algumas competências, algumas regras, como, por exemplo, a questão de autoadministração, né, que seria uma capacidade que o ente federado tem de reger a máquina pública. É uma autoadministração. Ele tem a prerrogativa dele, tanto a União, quanto os Estados-membros, o Distrito Federal, dos municípios, eles têm essa capacidade de reger essa máquina pública. Toda a máquina pública, questões de saúde, questões de previdência, questões de educação, entendeu? Então, ele tem essa competência, essa possibilidade
de autoadministração, tá? Também, dado ao Pacto Federativo, também existe a atribuição de uma competência de auto-organização e auto-legislação. Auto-organização e auto-legislação. Que seria uma prerrogativa, uma capacidade de criar as suas próprias leis, que vão reger sobre como ele vai se organizar, desde que haja o respeito a algumas competências específicas. Esse assunto competências, nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, na nossa próxima aula, tá? Que é do último tópico da nossa ementa, que é o tópico 12, que trabalha especificamente sobre essas competências. Mas é que existem competências que definem que alguns assuntos são de competência privativa da União, ou seja, só a União, competência exclusiva da União, só ela pode legislar sobre, por exemplo, as questões penais. Só a União pode criar uma lei penal. Só a União pode mudar, por exemplo, o Código Penal, pode mudar o Código Civil, a União. Nenhum Estado-membro, nenhum município pode criar uma legislação penal. Nenhum município pode criar uma legislação civil. Entendeu? Então, existem alguns limites de competência de cada ente da federação. Tem algumas competências que são comuns. Competência material, algumas competências... Perdão. Algumas competências legislativas que são comuns à União, aos Estados-membros e aos municípios. Mas vamos deixar essa questão da competência mais para frente, senão vai dar um nó aí para vocês, tá? Num outro momento, uma outra coisa que eu posso destacar também, que é definida dentro desse pacto federativo, deixa eu só alertar de novo, pacto federativo, não existe um artigo, só um artigo que fala, é o pacto federativo tal coisa, não. Não, para a gente entender o pacto federativo, a gente tem que olhar para o todo, tá? Porque o pacto federativo é o que vai atribuir as competências, é o que vai atribuir a possibilidade de auto-organizar-se, de auto-legislação, de auto-administração, são vários pontinhos, não é um ponto só, são vários pontinhos juntos que vão formar um todo, tá bom? E também, nesse pacto federativo, a gente pode afirmar que existe a ideia da autogovernança, né? Por quê? Porque cada um do ente da federação tem ele vai eleger os seus representantes, né? Que irão governar os poderes, né, legislativo e executivo. Ou seja, nós temos os representantes nossos que vão lá para o Senado, entendeu? Vão para a Câmara, para o Congresso Nacional, são os representantes, basicamente. Então, essa autogovernança é uma possibilidade que os entes da federação têm de enviar representantes para os poderes que requerem essa representação. Mas, sobre pacto federativo ainda, o ponto alto do pacto federativo, eu digo ponto alto porque ele é o calcanhar de Aquiles, sabe? Ele é aquele ponto mais complicado, aquele ponto que mais dá problema na questão do pacto federativo, é a questão da distribuição tributária. De novo, não existe um artigo que fala qual que é o pacto federativo, não, é um todo. Então, nesse todo que nós temos, como que é a nossa Constituição, que temos descritos em vários momentos da Constituição, esses elementos que traçam esse pacto federativo, né, nós temos momentos em que há a definição de competências tributárias. Então, a característica central do meu pacto federativo é poder atribuir a possibilidade que cada ente federativo, ente da federação, pode gerir a arrecadação e a distribuição das receitas entre a União, os Estados-membros e os municípios, tá? A própria Constituição divide como vai ser essa arrecadação e quanto é que vai se destinar para tal coisa, quanto que a União vai investir na educação dos Estados-membros, quanto que os Estados-membros vão investir na educação dos municípios.
qual parcela da arrecadação da União vai ser direcionada para cada um dos entes federativos, entendeu? Então, a gente tem, basicamente, essas questões da arrecadação, essas questões do quanto que arrecada e vai para onde, entre os artigos 157 e 169, a 169, perdão, 157 a 169. Nós temos esse centro da distribuição de arrecadação. Mas não só eles, tá? Tem outros artigos espalhados aí no meio da Constituição, como, por exemplo, o artigo 212, que ele vai destinar recursos da União para a educação, fomenta a cultura, enfim, dos estados e dos municípios, entendeu? Pessoal, por enquanto, tá tranquilo? Tá muito rápido, tá muito devagar. Se tiver com algum problema aí, tiver alguma dúvida, vai escrevendo aqui para mim, que eu vou tentando ler na hora aqui simultâneo e vou tentando responder, tá bom? Quem foi que estava com dúvida? Alguém falou alguma dúvida? O pai sumiu aqui já. Enfim. Ok, pessoal. Algum problema, vocês me avisam, beber água. Enfim. Vou continuar então, tá? Qualquer coisa aí, vocês dão um grito e eu paro tudo aqui para responder. Então, o imposto único facilitaria a questão da distribuição tributária? Então, cara, esse é o problema que a gente vai entrar agora. Por quê? Atualmente existe em tramitação uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que ela ingressou em novembro de 2019 para análise, né? Ela é um pacote de 3 propostas dentro foi chamado Plano Mais Brasil, né? São 3 propostas de emenda à Constituição. Dentre essas 3 propostas, a que mais se destaca e mais complexa é a alteração do Pacto Federativo. Ele pode ser alterado? Pode. Mas é uma emenda à Constituição. Então, todo procedimento de emenda à Constituição, ele é um procedimento moroso, ele é um procedimento que requer todo um cuidado, né? De mexer na Constituição, a gente tem todo um problema aí para lidar com essa questão. E essa PEC, né, Plano Mais Brasil, como ficou conhecido, né, que traz algumas propostas aí, tenta alterar essa ideia da distribuição, trazer uma... Peraí, mosquei aqui. Tenta trazer uma ideia nova de redistribuição das arrecadações. Porque cada ente da federação tem a sua competência tributária. Um pode tributar isso, outro, um pode tributar A, outro pode tributar B, outro pode tributar C, né? Então, a gente criar um imposto único, cara, esse imposto único, vamos pensar em vias práticas, a gente já tem um problema. Porque, gente, se todos nós temos que manter a União, os Estados-membros, os municípios, sim, porque sai do nosso bolso, né? Sai do nosso bolso isso e a gente que se ferra para pagar isso aí. Se todos nós temos que gerir isso, como que seria, qual o valor, sobre o que incidiria esse imposto único? Sobre o que, basicamente? Porque a gente ia ter aí uma tributação muito alta para poder dividir entre os 3 entes da federação, mais o Distrito Federal também. Então, essa proposta, essa PEC, esse Plano Mais Brasil, junção de 3 propostas que tentam mudar algumas questões, e a questão mais central dessa proposta, dessa PEC aí, é justamente a alteração desse pacto federativo, para poder redistribuir essa arrecadação. Tipo, União, você está arrecadando demais, não está sobrando no município, não está sobrando para os estados. Então, eles querem mexer nisso aí. Essa ideia central é alterar a maneira como a União, os estados membros,
e os municípios arrecadam e dividem as responsabilidades, bem como as receitas entre si. Querem mexer justamente aí nessa questão de, olha, você está destinando pouco aqui para a educação, olha, União, não está rolando, cara, você não está destinando o suficiente aqui para a gente, não. Aí, de um outro lado, a União, não, poxa, aí eu estou dando o que eu posso para vocês, né, então, encontrou-se, então, esse problema de distribuição de renda, né, por quê? Todo mundo aqui, vocês 56 aqui, 55, né, porque aqui na listinha conta eu. Quando a gente está com problema financeiro, a gente faz o quê? A gente não reorganiza casa, né? Sei lá, essa época, gente, olha só, exemplo infeliz, né, mas vamos lá. Essa época, e tá todo mundo aí, ou reduziu o trabalho, às vezes perdeu o emprego, ou tá com o emprego ameaçado, né, dos diferentes setores que existem. Mas quando você se vê com uma renda menor, ou na iminência de perder a sua renda, o que você faz? Você ajusta, né? Você aperta aqui, aperta ali, corta, ameaçado, pô. Você corta aqui, você corta ali, você para de gastar com bobagem, você para de, sei lá, de comprar o supérfluo, você para de, enfim, você vai tentando ajustar. Aí você tenta ajustar a distribuição da sua renda, né? Vamos lá, a gente em casa. Quando eu perdi o emprego há um tempo atrás, me vi sem renda, era só a renda do meu marido, o que a gente fez? Pegou o salário dele, vamos redimensionar isso aqui, né? Vamos redistribuir essa renda, esses valores, porque a arrecadação diminuiu. A arrecadação diminuiu, foi para o espaço, então vamos fazer assim, ó, tanto vai para energia, tanto para água, tanto para energia e luz é a mesma coisa, né? Tanto vai para a internet, enfim, vamos cortar onde podemos. Comia carne de primeira, vai comer carne de segunda agora, né? As crianças eram criadas no Danoninho, acabou o Danoninho. Comia mini-tique, acabou o mini-tique. Entendeu? Então, você reajusta. Você redistribui, porque a tua arrecadação diminui, então tu redistribui, redimensiona os seus gastos. Então, é justamente isso que essa proposta traz, essa ideia de, não, vamos arrumar aqui para poder gerir, continuar mantendo essa máquina pública girando, para continuar mantendo esses entes todos abastecidos da melhor forma possível. Então, essa PEC, essa PEC, né, que tenta alterar um pouco esse pacto federativo, justamente lidar com essa questão da redistribuição de arrecadação, bem como essa arrecadação diminuiu, redistribui os repasses, né? Essa questão entra responsabilidade fiscal. Então, a lei, como a gente vai estar lidando com uma alteração do PEC, né? Não sei se é isso que você quis dizer, Eduardo. Você fala de responsabilidade. Quando a gente vai na questão da responsabilidade, tem mais a responsabilidade administrativa, quando o indivíduo incorre, aquele administrador incorre numa responsabilidade fiscal administrativa, é quando ele deixa de cumprir com a sua obrigação. Aí a gente já trabalhou também, como, por exemplo, se eu não tenho dinheiro, se o meu estado de mundo não tem dinheiro para manter a saúde impecável, ele vai entrar lá na reserva do possível. Então, existem brechas, existem formas de meio que se esquivar. Então, para não incorrer numa esquiva ilegal, um bem bolado ali, sei lá, estão tentando, então, fazer essa alteração da Constituição, essa alteração desse pacto federativo. Tudo bem? Mas aí tá. Essas questões do pacto federativo, não sei se eu te respondi, Eduardo, tentei. Qualquer coisa, você dá um grito aqui de novo que eu vejo. Essas questões dessa organização, de quem vai fazer o quê, em que momento, até onde pode ir, como também essa questão de distribuição de renda, arrecadação e distribuição orçamentária, tudo isso é o pacto federativo. A gente tem que ter em mente, lá em cima, que a gente falou agora há pouco, o artigo 1º e o artigo 18.
aquilo começa a traçar o Pacto Federativo. Só que decorrendo dali eu tenho uma série de outros artigos, tá? De novo, não vamos encontrar um único artigo falando sobre Pacto Federativo. Nós temos fragmentos, um monte de pedacinho, tá? Aí essas questões estruturais, organizacionais e divisão de poderes, bem como de competências, que integram esse pacto também, nós vamos começar a estudar a partir de agora, tá? Então, nós vamos entrar agora no tópico 9 da nossa emenda. Trabalhamos o 10, falamos o 10 de Pacto Federativo, meu Deus do céu, já são 15 para as 8, meu pai eterno. Vamos lá, não vou dar conta hoje. Vou dar conta agora dessa parte um pouco mais visual, mais tranquila. Essa parte do Pacto Federativo é que era um pouco mais complexa, mas estamos indo bem. Qualquer coisa, dá um grito aí. Tô cansada de ficar sentada aqui já, gente. Espera aí, tô acostumada a ficar em pé. Mas vamos lá. Mas aí, trabalhando então um pouco agora, quanto à estrutura e organização do Estado brasileiro, do país, né? Esquentou aqui. Vamos lá, não vou pegar outra não. Nessa questão de estrutura e organização, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quais são os elementos do Estado? Eu podia lançar essa questão e pontuar, né, mas eu não vou fazer isso não, tá? Não se anime. Quais são os elementos do Estado? O que nós temos? Isso aí é TGE, né? A TGE, eu acho que trabalha elementos do Estado, né? TGE, bora lá, gente. Lembra aí, o que TGE falava? Quais são os elementos que compõem o Estado? Quais são os elementos que compõem o Estado? Nós temos 3 elementos que compõem o Estado. Basicamente, já vou dizer um, para ajudar vocês aí. Primeiro elemento que compõe o Estado, povo. Exatamente, Manilson. Povo, primeiro elemento que compõe o Estado. Por povo, nós vamos entender o elemento decorrente isso, gente, olha que bonitinho, como vocês sabem. Vocês sabem estudar TGE, né? Bem direitinho, né? Vamos saber os elementos do Estado. Por governo, aí eu trocaria por soberania. Foi o que a Deise falou aqui, soberania. Povo, ele vai decorrer diretamente do vínculo de cidadania. Cidadania. Por que eu tenho um trava-língua enorme com essa palavra? Ele vai decorrer do vínculo de cidadania. Por quê? Porque povo são todos aqueles nacionais daquele território, daquele estado, daquele país, né? Diferente de população. População é quem está instalado naquele território, né? Isso que todos falaram, ótimo. Perfeito. Aí o segundo elemento que nós temos que compõe o Estado é o território. Por território, eu sei que vocês sabem, mas eu posso repetir, que território não é somente a faixa terrestre, tá? Quando a gente fala território, pelo menos na minha época de acadêmico, eu falava de território, eu pensava na terra só. Não é. Território é tudo aquilo ao alcance da soberania daquele país, ao alcance de seu domínio, de sua atuação, sua força. E isso inclui as águas, os mares, né? Bem como a atmosfera. Conta também o ar, porque nós temos toda uma limitação na questão das águas, que também contam como território brasileiro, até alcançar o alto mar, isso inclui águas interiores, zona contígua, zona de atuação, zona livre econômica, enfim. Não vou entrar nesse aspecto dessa marcação de água, né, aquática, era aquática eu queria falar, me fugiu a palavra aqui. Mas, e também conta como o espaço aéreo. Também existe uma limitação. O espaço aéreo também conta dentro do território brasileiro. E o espaço aéreo é toda a superfície sobre a parte terrestre, bem como a parte marítima, a parte da água, tá? E temos também a soberania, né? O governo soberano, o Estado, a atuação, a competência de demonstrar-se como ente que não vai se submeter a nenhum outro, um país que não vai se submeter a nenhum outro, que ele se autorregula, como, por exemplo, diante das relações internacionais, que o país é tido como soberano, tá? Então, esses são os elementos que nós temos, ok? Eu preciso fazer essa divisão com vocês. Aí, dentro desse Estado brasileiro, nós temos os chamados entes da federação.
Eu já comentei rapidamente com vocês agora há pouco. Eu tenho a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Por entes, eu já falei para vocês o que é entes, tá tranquilo, isso aí eu acho que vocês já compreenderam, tá? Eles são, dá uma olhadinha no artigo 41 e 44 do Código Civil. 41 e 44 do Código Civil, que ele traz essa, tô balançando a mesa, né? Ele traz essa definição da pessoa jurídica, incluindo esses entes da federação, estão incluídos lá nesses artigos do Código Civil, tá? Mas é só artigo de informação, não é obrigatório, não. Eu tô balançando aqui, tô balançando a mesa, tô balançando a câmera, né? Pronto, parei. Não parei agora. Mas para a gente poder entender essa organização, estrutura e organização do Estado brasileiro, do país, eu preciso analisar 3 aspectos, que é a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. Isso aí também eu acho que vocês já trabalharam em TGE, né? Depois confirme para mim, mas eu acho que vocês já trabalharam esses aspectos em TGE, que é a forma de Estado, seja unitário ou seja federação, a forma de governo, seja uma república ou seja uma monarquia, e o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista, tá? O Brasil adota o quê? Como forma de governo, a república. Lembra lá? República. República o quê? Forma de Estado, federação, república federativa do Brasil. E o sistema de governo é o presidencialismo, tá? Isso aí vocês já estão cansados de saber, porque eu sei que vocês super estudaram TGE, se eu não me engano, tô com Marcão? Não sei se vocês estudaram TGE com Marcão, mas eu acho que foi. Mas, enfim, aí, nesse sentido, o que eu preciso falar com vocês? Eu vou falar rapidamente de elementos que vocês já têm conhecimento, tá? Sobre essas questões. Por quê? Formas de Estado. O que nós temos? 2 formas de Estado. O Estado unitário, ou seja, não existe uma descentralização política. Todo o poder político vai emanar de uma só fonte para todo o território. Seria um Estado unitário, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, porque o que nos interessa é ir trabalhar a ideia da federação. Gente, tem alguém com o microfone ligado aí, tá dando barulheira aqui para mim? Ou é meu fone que tá dando pau de vez? Opa, não pode falar palavrão. Não é palavrão. Eu esqueço sendo gravado, gente. Olha, eu tampei um negocinho aqui. Não posso esquecer sendo gravado, já que vergonha. Pois a minha coordenadora vê, né? É meu fone que tá retorno? Não sei. Enfim. Porque eu tô ouvindo um chiado aqui pra mim. Não sei se pra vocês tá rolando aí, mas acho que é meu fonezinho. Tá dando problema já. Mas vamos lá. Dentre essas formas de Estado, então é só para mim aqui. Tem o Estado unitário, ou seja, não, ele é centralizado, né, não tem uma descentralização política, e de um outro lado, eu tenho a federação, né, que ela seria entendida como uma união permanente e indissolúvel de estados autônomos, né, que esses estados não são soberanos, mas eles têm autonomia. Já eu falo para vocês essa diferença aí de autonomia e soberania também, nós temos aí que prestar atenção nisso. Nessa ideia de forma de Estado, no sentido da federação, nós temos, por exemplo, a impossibilidade, a proibição do direito de secessão, que eu já falei com vocês logo no começo das aulas, que é a proibição de que os Estados-membros se separem, virem um outro país, entendeu? Um outro país, tá? Pode haver uma separação dos estados, de Rondônia se dividir em 2 e virar 2 estados. Tudo bem. O que não pode é Rondônia pegar e falar, não, eu quero ser da Bolívia. Rondônia vai e se entrega para a Bolívia. Isso não pode, tá? Isso não é permitido, no caso, na federação. Mas aí, tentando trazer para vocês, para a gente poder entender, porque a gente vai sempre usar esses 2 termos, né? Esse termo de autonomia, a gente vai sempre usar com frequência, né? Mas então, o que eu tenho de autonomia? O que é uma soberania? O que é uma autonomia por soberania? Ou seja, um país detentor de soberania, significa que ele tem um caráter supremo, um caráter supremo de um poder, onde não vai admitir que nenhum outro país, nenhum ente igual a ele,
seja superior a ele, acima dele. Ele se acha aqui, sabe? Ele tá aqui, ó, em cima, e ele é o pica, né? Opa. Tomara que minha coordenadora não veja essas aulas, nem a coordenadora pedagógica, né? Mas, enfim, como nós temos, por exemplo, nas relações internacionais, e temos esse condão de soberania, certo? Tá chegando mais gente. E, de um outro lado, a questão da autonomia, porque os nossos entes da federação, eles são detentores de autonomia, ou seja, uma capacidade de autogovernar-se, de auto-organizar-se, de auto-administrar-se. Isso é uma autonomia. Assim como eles têm uma possibilidade de ter a sua própria renda, né? Quando você fala que adquiriu a sua autonomia, no que você pensa quando fala de, adquirir minha autonomia? É dinheiro, né? A gente pensa que, né, vocês que são mais novinhos aí, estão achando que é fácil ser gente grande, não é não, tá, gente? Não pensa, é pagar a conta, né? Vida de gente grande é tentar emagrecer e pagar a conta. Só assim, tá bom, gente? Vocês estão morando na casa de pai e mãe ainda, e quando vocês estão na vantagem, tá bom? Não sai de casa, não, tá? Pagar a conta. A autonomia a gente pensa em quê? Pagar ter dinheiro, em cash ali, ó, tem condição de se manter, ser autônomo, tem autonomia para pagar as contas. Então, o mesmo basicamente se aplica a essa ideia dos entes da federação. Eles têm autonomia, porque eles têm uma renda própria. Eles, em termos, conseguem pagar suas próprias contas, conseguem arcar com seus próprios gastos, entendeu? Então, por autonomia, a gente pensa, pode fazer essa analogia aí, tá? Tem condição de pagar as contas. A gente não vai pensar também na situação prática, né? Mas o Estado não cumpre suas obrigações, enfim, tá. Não vamos dar essa discussão agora, não, tá? Só estou definindo o termo aí, para você. A gente já fala muito sempre de autonomia, essas coisas. Aí, nós temos que pensar, num segundo momento, na forma de governo. E o que nós temos de formas de governo? 2 elementos, nós temos a república e temos a monarquia. Quando nós falamos de monarquia, nós temos aquela ideia de governo de uma só pessoa, vai caracterizar-se essa liderança, essa governança, vai ser na figura do monarca, uma única pessoa. Ou seja, uma garra, assim, no poder, não solta nem por nada, tá? Ao passo que, na república, nós vamos ter, em primeiro momento, uma das características mais, eu diria, mais fortes da república, é essa ideia de temporariedade do exercício das funções executivas. Ou seja, um certo tempo que aquele indivíduo fica no exercício daquela função executiva, de reger aquele ente, né, da federação. Essa ideia, né, da república, tá? Basicamente, nós temos algumas características de república, né, que, por república, nós vamos entender, ela deriva do latim, da res publica, né, que significa, bem ampla, significa coisa pública, ou seja, um interesse coletivo, um todo, né, um governo passageiro, ou seja, um governo por um tempo determinado, e eletivo, ou seja, eleito, ou seja, democracia, participação do povo. Não é a res pública, a coisa pública? Então, o público é quem elege, é uma das características também da república, essa elegibilidade, essa possibilidade de que o povo, de que a coisa pública possa falar assim, não, eu quero esse aqui. Não, eu não quero esse, eu quero esse. Quais são as opções? A, B e C? As opções A e B, nenhum dos dois está legal. Escolhe um, né? Aí, dando uma adiantadinha um pouquinho aqui, já estou me encaminhando aqui para mais da metade da nossa aula. Eu estava com medo de não conseguir terminar isso, porque eu perdi bastante tempo lá no Pacto Federativo. Mas nós vamos conseguir. Eu vou conseguir fazer o sorteio com vocês em tempo hábil. Parece que o professor Saulo marcou aula com qual turma? Turma B? Turma C? Não sei, eu sei que a turma A é todinha minha hoje, tá? A turma A é toda minha.
e a turma B e a turma C que eu roubei. Enfim, não sei qual turma que eu tenho que devolver para o Saulo hoje, se é a B, acho que é a C, né? Acho que é a turma C que eu tenho que entregar de volta para o Saulo ainda hoje. Mas vamos lá. Aí, por sistema de governo, vou pegar mais água aqui, minha água quente. Enche demais o copo, tem que colocar no gelo. Por sistema de governo, nós podemos destacar dois, né, que é o presidencialista e o parlamentarista. O presidencialista, ou seja, tem aquele chefe do executivo, que é o presidente, né, ele é eleito pelo povo por meio de voto direto ou indireto, né. Por exemplo, o Brasil é voto direto e Estados Unidos, se eu não me engano, enfim, acho que é Estados Unidos, é por meio de voto indireto, né, tem aqueles partidos que o voto acaba lá e o pessoal vota, enfim. E, de um outro lado, eu tenho o parlamentarista, onde eu tenho como chefe do executivo sendo o primeiro-ministro, né, escolhido pelos membros do Poder Legislativo Federal. Tá? No nosso caso, nós temos um sistema de governo sendo o presidencialista, ou seja, nós temos o presidente como o chefe do executivo. Por pior que possa parecer, nós temos um presidente como chefe do executivo. Tá? Aí, traçando delegado dos Estados Unidos. Muito obrigado, André. Eu esqueço os termos do negócio. Mas aí, falando propriamente de cada um dos entes da federação. Nós temos 4, basicamente, né? 3/4. Falando maior, vamos falar da União. Quem é a União? Ela é uma ordem central. Ela é o centro. Deixa eu destacar um negócio já com vocês. Ainda que eu tenha um contexto de a União, vamos diminuindo, né? União, estados e municípios, tipo União grandona, vários estados dentro, cujos estados, com vários municípios, nós não vamos falar em uma superioridade de um sobre o outro. Vou explicar. Não vamos falar que a União é a mais foda. Ai, de novo. Nós não vamos falar que a União é a mais poderosa. Então a União, ela vai pegar os estados, vai mandar nos estados. Assim como não vai pegar o estado de Rondônia, ele vai sufocar e vai matar os municípios. Não, nós não vamos falar de uma superioridade, um superior ao outro. Todos eles têm a sua autonomia, tá? Não estamos falando de soberania, tá bom? Entes da federação. Cada um com a sua autonomia para se governar, para se reger, para se manter, sua renda. Por pacto federativo, nós temos a obrigatoriedade de que haja o repasse de arrecadação de um ente para o outro, certo? Então, nós vamos ter aí não vamos falar de superioridade ou de, sei lá, uma supremacia entre eles, tá bom? Presidencialismo e semipresidencialismo, não é atrapalhar a aula. Tá ok, poxa. O presidencialismo, eu acho que tá ok, né? O chefe de estado de governo é o mesmo indivíduo, né? A mesma pessoa, e tá. De um outro lado, o semipresidencialista, eu tenho um primeiro-ministro e tenho um presidente. Eu tenho as duas figuras, né? Que é o contrário por exemplo, numa república parlamentarista, por exemplo, onde eu tenho só o parlamento, na semipresidencialista, eu tenho o presidente como chefe de Estado e governo, e o primeiro-ministro que é escolhido, né, num outro momento, esse primeiro-ministro, ele vai atuar, deixa eu ver como é que ele vai atuar. Ele vai atuar como tipo um locutor de interesses. Opa, alguém entrou aqui. Peraí que eu tive que aceitar aqui. Ele vai atuar tipo como um locutor do seu partido, né, e do presidente junto ao legislativo, entendeu? Ele vai ser um leve trás, não, um linho de recados, não, mas ele o presidente é que manda, mas tem esse intermediário também entre o executivo e o legislativo, tipo um porta-voz. Ele vai atuar basicamente
como intermediador. Isso, como o Márcio falou aí, basicamente nesse sentido, tá? Quem que se tem semipresencialista, se eu não me engano, a Itália. Salvo engano, a Itália é semipresidencialista. Agora você me pegou me pegou em Solange. Se eu não me engano, a Itália ela é semipresidencialista, tá? Tem o presidente e tem o primeiro-ministro. Nesse condão de ter esse interlocutor, como o Márcio comentou aqui. França. Eu estou na dúvida, França ou Itália, não recordo mesmo, vou ficar devendo essa informação, depois eu vou dar uma pesquisada. Mas não recordo. Vamos seguir. Aí, dentro do contexto da União, eu estava falando no sentido de que nenhum deles não é corona, não, tá, gente? Eu estou muito falando, tá bom? Hoje em dia, você não pode nem tossir em paz mais, né? A pessoa não pode nem tossir, que o pessoal já tá com corona, né? Saúde, professora. Hã? Te desejei saúde. Obrigada. Não, Samuel, eu tô terminando aqui, Samuel. Aguenta não aí, cara. Pera aí. Tem intervalo. Tá cedo ainda. Rapaz, vocês não mudam nem na internet, né? Vá pra merda, olha só. É 8h05 ainda, nem que tá pedindo intervalo. Oxi. Não, sem intervalo, não. Vamos tocar direto, né? Vamos tocar direto. A União, ela é o ente central, né? Da função interna, com função internacional, né? Porque a União também tem essa representatividade internacional, de acordo com o artigo 21, incisos 1º e um outro, que eu esqueci. Depois eu passo para vocês. Mas ela também tem essa representatividade internacional como uma de suas prerrogativas, tá? Gente, porque o povo tá saindo da aula, tá tão chato assim, pelo amor de Deus, a gente fica aí. Vamos perder o sorteio, hein? Eu tenho que fazer sorteio daqui a pouco. Acaba logo a aula. O povo quer merendar, presta atenção, gente, vocês estão em casa, cadê a merendinha? Por que não pegaram a comidinha aí, poxa? Eu tô aqui, não posso ficar comendo, morrendo de fome também. Morrendo de fome, morrendo de vontade de tomar cerveja, mas não posso, porque eu tô aqui na frente da câmera. Porque se eu tivesse a câmera desligada, tava bebendo já. Mas não posso. Você jantou, né, Priscila? Eu ainda não. Não deu tempo, toquei os meninos de casa e vim mexer com as coisas. Hoje de filho da mãe, tá bebendo por mim? Não, beleza, então. Deixa, já acabar, vou tomar uma caixinha de cerveja já dele. Vamos lá. Vamos falar de união. Vamos lá, que senão o negócio não rende hoje, né? Cansada já, tá? Vamos lá. Não, Anderson, vai na fé que você consegue. Tá gravando essa aula. Eita, caramba, tá gravando. Eu tô falando de cachaça aqui. Agora que eu lembrei que tá gravando. Vamos continuar. A união, então, ela... Não é que ela vai ser... deixa eu ver como é que eu falo. Um aglomerado dos outros entes. Tipo, juntou todos os entes e virou a união. Não, ela é um ente sozinho. Ela é grandona, tá? Ela, em termos, sim, ela abrange os demais, tá bom? Mas ela é uma. Ela é uma pessoa, você, ela é ela. União é união. União é uma pessoa jurídica, tá? Então não esquece disso não, tá bom? Mas ela é como se ela comportasse em seu bojo os demais entes da federação. Eles estão situados dentro desse todo, mas ela é uma, tá? E justamente porque o Estado como um todo, a federação como um todo, ela é composta justamente por todos esses entes. Esses entes todos, a União, os Estados-membros e os municípios, são esse todo, a federação. E a União é um desses entes que compõe a federação, cuja capital é o quê? Brasília. Capital federal da União, Brasília. Isso aí geral sabe, né? Isso aí tá ok. Brasília figura basicamente como o centro de poder administrativo, o centro político administrativo da União, certo? E eu vou indicar alguns artigos aqui agora para vocês, mas eu não vou adentrar neles, porque eles já são objeto da próxima aula, tá? Como, por exemplo, o artigo 20, que me fala
quais são os bens da União. Eu tenho uma competência de maneira genérica da União lá no artigo 21. Isso aí eu queria que vocês anotassem, para dar uma lidinha, já para adiantar um pouco o conteúdo da próxima aula, tá? Não é obrigatório não, mas só para dar uma adiantada já. Artigo 20, quais são os bens da União, competência, uma competência geral da União é o artigo 21, a competência legislativa privativa da União está lá no artigo 22, tudo é Constituição, tá? Uma competência comum, ou seja, entre a União, os Estados-membros e os municípios, é o artigo 23, e tem a competência legislativa concorrente, né? Concorre entre a União, os Estados e o Distrito Federal, exclui os municípios, e está lá no artigo 24. Então, dá uma lidinha entre o 20 e o 24, tá? Já vai adiantando esse estudo aí, para já facilitar a vida de vocês para a próxima live. Live não sei se vai ser live, gente, não sei sinceramente. Não sei se eu gostei de live, não. Estou descobrindo ainda. Acho que eu prefiro gravar vídeo. Não sei. Mas gravar dá para cortar, né? Dá para fazer edição, dá para parar, né? Descansar um pouco. Agora não dá. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a minha bateria aqui, que eu tô sem carregador aqui no momento. Eu tenho 1 hora de bateria. Ok. Aí, tudo bem? Ok. Entenderam ok, assim, grandona? Tá? Mas ela não é melhor que ninguém, não. Ela só tem um pouquinho mais de competência, tá? Ela é um pouquinho melhor que os outros. Ela tem um pouquinho mais de competência, mas ela também não tem que, os outros não tem que ser submisso, em aspas, tá? A União não tem uma superioridade de um ente federativo sobre o outro, não. Não vamos falar de superioridade, não. Ok? Então, vamos lá para o segundo ente da federação, que seriam os Estados-membros. Live é melhor, porque não é vocês que ficam aqui, né, gente? Porque não é vocês que estão aqui, né, sofrendo. Vocês estão, tô com as câmerazinhas desligadas, eu tô aqui dando a tapa, né? Tá bom. Tô com saudade de vocês. Coisa chata isso. Tá passado. Estados-membros, vamos falar dos Estados-membros. Quem são os Estados-membros? Aqui, ó, grandão, União. Vamos diminuir um pouquinho. União é só uma. Estados-membros são vários. Vamos lá. Estados-membros, o que nós temos? São pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoas jurídicas de direito público interno, que são detentores de autonomia, né? Ou seja, eles conseguem se auto-organizar, se autogovernar, administrar e até mesmo legislar por si. Entendeu? Então, são pessoas jurídicas que detêm autonomia, ok? Basicamente, um outro indicativo de artigos, nós temos a formação desses Estados-membros descritas lá pelo meu artigo 18, parágrafo 3º. Nós falamos do artigo 18, mas não entramos nos parágrafos, né? Mas aí agora a gente vai começar a entrar nesses parágrafos. Não vou fazer a leitura deles agora com vocês. Tá? Aqui que a Jacqueline escreveu aqui, gente. Já está prevendo. Tá vendo? Então. Rapaz, se você soubesse que a ideia tá mais ou menos essa. Parece, né? Eu acho. Nós todo mundo tem craque nesse ensino remoto. É que isso aqui não é o EAD, né? Esse formato que a gente está fazendo não é EAD. EAD é outra coisa. Esse aqui é o ensino à distância, é o ensino remoto mesmo, né? Aí, tá todo mundo se adaptando. Eu tô aqui com 2 baita refletores aqui. Depois eu tiro foto daqui da imagem que eu tô aqui agora. Minha sala, uma bagunça. Tem um sofá aqui do lado, que tava aqui. Aqui tem um sofá, tá, gente, normalmente. Tá tudo zoado aqui. Mas, enfim, tô montando um estúdio aqui em casa. Esse aqui é o meu quadrinho, né? Eu comprei um microfone. Cadê? Eu tô com um microfoninho bonito. Olha aqui, de lapela. Cadê? Microfone de lapela, gente, com grampinha e tudo mais. Tudo show, com 6 metros de fio. Só que não funcionou. Ele impediu o meu áudio. Enfim, não deu certo meu microfone, mas eu vou arrumar, tá? Uma zona aqui em casa. Sim, Israel, quando voltar às aulas eu quero festa, pelo amor de Deus, eu quero uma festa quando a gente voltar às aulas. Mas vamos continuar.
Vamos continuar falando de estados, não para de falar de comida. Vocês estão falando de comida e já faz churrasco. Estou perdendo churrasco, hein? Meu marido está lá na casa, meus sogros, meus filhos estão vendo churrasco. E eu estou aqui com vocês. Olha o que vocês fazem comigo. O cretino foi meu marido, né? Que ele sabia que eu ia ter que gravar aula e falou: bem, eu vou lá para casa do pai. Fala, você vai mesmo. Aí ele falou: a gente vai ver churrasco. Beleza, então lá para churrasco. Enquanto isso, eu vou trabalhar Estados-membros com minhas turmas, minhas lindas turmas do segundo A, B e C. Nem sei quem está mais representado aqui. Mas, enfim. Não decorei os nomes e as turmas ainda. Não vou chegar lá. Então, o semestre inteiro ainda. Formação desses estados-membros. Vou pedir uma pizza daqui a pouco. Comer sozinha. A formação desses estados, esses entes da federação, segundo os entes que nós estamos trabalhando aqui agora, ela está escrita lá no artigo 18, no parágrafo 3º, então agora a gente começa a desmembrar um pouquinho mais o parágrafo 3º, tá? A organização dos Estados-membros, artigo 25 da Constituição. Aí nós vamos começar ali essa questão dos Estados a partir do artigo 25. 24 é basicamente tratando quanto às competências, aí lá do artigo 25 para frente a gente já fala quanto aos Estados-membros, aí depois vem os municípios mais para baixo. Aí são bem os Estados, lá no artigo 26, que é ali que nós temos a tratativa exata quanto aos Estados-membros. Aí, no último ente que nós temos da federação, eu tenho os municípios. Quem são os meus municípios? De novo, pessoas jurídicas de direito público interno e autônomos. Também têm autonomia. Porque eles também têm competência de governar, de administrar e até mesmo de legislar. Ainda que a competência dos municípios, nesse contexto de legislar, ela seja um pouquinho mais restrita. A competência legislativa dos municípios são interesses locais, ou seja, bem fechadinho. É quase que uma competência meio que residual, sabe? É o que sobra será de competência dos municípios. Os estados têm uma competência legislativa regional, vai crescendo, tá? Município, competência local, estados, uma competência, o interesse local, estados, o interesse regional e a União, o interesse nacional. Então, nas competências legislativas, União, estados e municípios, eles vão dividindo essa competência pelos interesses, tá? Mas a gente pode falar com um pouco mais de atenção. Quanto, dentro dos municípios ainda, a organização dos municípios, ela vai estar escrita lá no artigo 29, no caput, né, do artigo 29 da legislação, a ideia de autogoverno, de autogovernar-se, né, dos municípios vai estar inserida nos incisos desse artigo 29, tá bom? Questões de auto-administração e legislação, competência legislativa, lá no artigo 30 da Constituição. E a formação dos municípios, lá em cima de novo, artigo 18, mais no parágrafo 4º, tá bom? Aí o último ente da federação que merece um destaque também é o Distrito Federal, né? Que por ele ser a capital da União, a centralização do poder político-administrativo do Brasil, ela é a sede do governo federal, né? Então, ela é uma unidade dentro da federação, também autônoma, também com capacidade de autorreger-se, de autogovernar-se, auto-administrar-se, de elaborar legislação também, tá? Essa questão da auto-organização, ela vai estar lá no artigo 32 da Constituição Federal, no caput do artigo 32 da Constituição Federal, e os elementos de governo, de autogoverno do Distrito Federal, vai estar lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 32, tá? Esqueci o artigo por um segundo. Por aí, até aí tá ok? Até aí tá... Não quero mais falar essa expressão, tá ok. Tô tentando mudar. Até aí tá tudo bem? Ai, a gata voltou, gente. Que inferno.
Eu jogo nela, sai, e a porta da sala tá aberta. Foi embora. Até aí tá certo, né? Gente, eu vou jogar a Constituição na gata daqui a pouco. Vamos lá. Então, vamos para o último elemento da nossa aula. Tá voltando, tô vendo o rabo dela daqui. Sai, gatinha. Fora. Vamos embora. Tadinha de mim, que já aguentando essa gata minha no meu pé, gente. O último elemento que eu quero abordar com vocês dessa nossa aula de hoje. Peraí. Ai, eu mosquito na minha água. Ai, que horror. Só que é um carinho. A Fernanda, né? Essa aqui é a Fernanda. Só que é um carinho. Mais carinho eu dou pra essa gata, gente. Ela come por 5 gatos e é carente por 20. Eu não dou conta? Pelo amor de Deus. Eu comentei com vocês que a gente não vai poder falar de um ente da federação sendo maior, melhor que o outro, ou tendo uma soberania, uma supremacia sobre o outro. Não, a gente não pode falar disso aí. Aí também, por isso, existe algumas regras dentro desse contexto, que é a ideia da intervenção, ou da não intervenção, que é quando, por mais que um ente seja maior que o outro, maior talvez uma questão de arrecadação, maior que num contexto de estrutura territorial, né, eles acabam que não podem intervir um no outro. É a ideia da intervenção. Já abre aí, gente, lá nos artigos 34, 35 e 36. Deixa eu abrir o meu aqui também. Eu não quero ficar abrindo no Note. Eu quero abrir aqui na versão impressa. Eu gosto mais de papel. Que é o capítulo 6. Da Constituição Federal. Eu estou aprendendo algarismo romano, tá, gente? Estou ficando boa nisso. Eu tenho nesse capítulo 6 aqui da Constituição essa ideia da intervenção. Porque a autonomia, ela é uma existência, né, a existência de um governo próprio e a posse de uma competência, basicamente, competência para agir dentro do rol que a própria Constituição estabelece. Que o município não pode fazer tudo, o Estado também não pode fazer tudo, nem a União pode fazer tudo. Por exemplo, a União não vai poder legislar sobre o nome de uma rua. O nome da rua é o quê? É o interesse local, do município. Não vai vir o Estado criar uma lei para alterar ou mudar o nome de uma rua. Entendeu? Por mais que a União ela detenha uma grande parte de competência, ou talvez uma importante parte, ela tem que dar função para os demais entes. Não pode haver, justamente por isso, nós falamos a ideia de descentralização. É um governo descentralizado. Ainda que muito se concentre na União, existem competências que são dos outros entes. Ai, que medo, travou, achei que tinha parado tudo. Não. As competências são divididas de acordo com o interesse de acordo com cada interesse. Como eu falei, o interesse nacional, competência da União, o interesse regional, competência dos estados, o interesse local, competência dos municípios. Ok? Então, cada ente da federação é detentor de autonomia, né, e possui algumas competências. Eles são exclusivas, muitas vezes, tá? Então, quando há algumas necessidades, existem alguns momentos em que há necessidade de uma intervenção de um outro ente. Essa intervenção, ele é um ato político que vai ser exatamente e extremamente contra a ideia da autonomia. O ato da intervenção é quando retira-se essa autonomia plena de um ente da federação, como sendo uma medida excepcional e temporária, que somente vai acontecer em alguns casos específicos. Esses casos específicos é o que estão descritos nesses artigos, o artigo 34, 35 e 36, que me diz o seguinte, lá no artigo 34, a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto quando, não vou ler todos, eu vou ler só alguns aqui,
Inciso primeiro, manter a integridade nacional, ou seja, a União está vendo que estão fazendo coisa errada. A União pode ir lá, pode intervir, ou seja, acabar basicamente com a autonomia daquele ente da federação, né? Sei lá, inciso quarto, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Ah, beleza, aqui em Rondônia estão querendo acabar com o legislativo. Sei lá, uma coisa assim. A União pode vir, pode falar, opa, peraí que vocês estão fazendo coisa errada, não pode. Deixa eu ver o que mais aqui. Inciso sexto, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial, ou seja, quando nós temos algum problema dentro dessa ordem de cumprimento, por exemplo, da própria Constituição. Aí seria uma competência, uma possibilidade da União chegar aqui e falar, olha aqui, Estado, vocês estão fazendo errado. Eu sei que vocês têm a sua autonomia, estariam dentro dos seus limites, mas vocês estão exacerbando os seus limites. Então, ela vai decorrer de uma ideia, muitas vezes, de exagero e de ilegalidade de algumas condutas. Aí, no mesmo molde, eu tenho o artigo 35, que traz lá o Estado... Aí você chegou, gata! Fora! Sai! Desculpa. Artigo 35, o Estado não intervirá, vocês viram, né? Em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando... Aí nós temos toda passou para lá, né? Esse rol de possibilidades, ou seja, exceções bem claras de quando é que pode haver a interferência. E o artigo 36, a decretação de intervenção dependerá, basicamente, dos casos descritos, a possibilidade que são descritas nos artigos anteriores, no caso de desobediência de ordem ou decisão judiciária, enfim, todo um rol de possibilidades de quando poderá haver intervenção, porque a intervenção, ela é vista como um movimento muito sério, porque, não, vou sortear a gata, não, eu vou entregar ela assim, eu vou doar ela, para quem quiser. Ela fora, gatinha, sai, tô falando que vou tacar, foi embora. Ai, que inferno. A intervenção, ela é vista como um movimento muito sério, porque a gente preza por pela manutenção do Estado Democrático de Direito, né, pela manutenção do acordo que foi firmado ao ato da edição da Constituição Federal, com prerrogativas mínimas e básicas necessárias para uma vida digna. De novo, a gente volta lá para a dignidade da pessoa humana, não aguento mais falar de dignidade da pessoa humana, mas ok. Mas tudo vai girar em torno disso também, né? Então, a intervenção, ela é um movimento muito grave, um movimento excepcional e tem que ser temporário, é uma intervenção temporária. É um movimento que vai durar por pouco tempo, ou até que se restabeleça a ordem que deu causa, se acabe aquele problema que deu causa à intervenção. Tudo bem, pessoal? Finalizamos nosso conteúdo de hoje. Glória a Deus que eu consegui terminar em tempo hábil. A minha previsão era realmente essa, 8h30, consegui acabar com o nosso conteúdo e vocês são maldosos demais. E eu vou fazer com vocês um sorteio, tá? Um sorteio online, deixa eu ver se o meu site aqui, eu não sei se eu mudar para a página, vocês vão mudar de página, vocês vão continuar conectados, acho que sim. Ai, travou tudo aqui. Pera, gente, travou. Pera, gente, travou tudo aqui. Sumiu minha imagem. Não tô vendo mais nada. Ai, melhorou, voltou. Voltou? Nós estamos te vendo aqui, normal, professor. Beleza. Obrigada. É porque eu mudei a página aqui do sorteio. Então, mas o que eu vou sortear? Poxa, não contei ainda, né? Gente, é um brinde, né, para vocês. Não, 100 pontos. Esquece ponto, gente. Livro eu pensei em livro, realmente. Eu até olhei em casa o que eu tinha de livro, se eu tinha algum livro no plástico ainda, mas é impossível ter livro no plástico. Quando o livro chega, a gente já rasga todo o plástico e já quer, né, usar o livro. Eu queria sortear um livro.
de verdade, de coração. Mas como eu pensei nessa ideia do sorteio ontem, né? Então eu não tive como pedir um livro, alguma coisa assim, um vadimeco, verdade, podia pensar no vadimeco, mas não. Dinheiro também não tenho dinheiro para sortear, eu também estou precisando. Quem tiver, fica aí à vontade, depois eu passo na minha conta. Mas, brincadeira. O que eu resolvi sortear para vocês? Como a gente está nessa vibe aí de quem pode fica em casa, né? Eu resolvi sortear uma pizza. Acho que todo mundo come pizza. Não sei. Não sei. Todo mundo come pizza? Quem não come, dá pizza para outra pessoa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para comprovar, né? Provar que, enfim, o número realmente saiu, eu vou gravar pelo celular a página aqui é um site, né? Que tem aqui, que eu achei na internet. Não, pizza média, tá? Média. Olha, sacanagem. Pizza média é o que dá para propagar, gente. Tá? Não abusa, não, que é variável. Né? A gente... Tá bom. Uma pizza média. Eu sei que nem todo é de rolinho, né? Então, quem ganhar e for de outra cidade, aí me fala, né? Que me passa o contato de uma pizzaria e eu ligo, faço pagamento online, enfim, e mando entregar a pizza para vocês. Não sei se hoje, porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer essa questão do pagamento, porque eu tô em Cacoal, né, gente? Não tem como eu dar pizzaria em bolinho ou em outro lugar. Que aí eu tenho que entrar em contato com a pizzaria para ver como é que faz a questão do pagamento, uma transferência, enfim. Quem tá em Cacoal também, gente? Andressa? Aí, vai que você ganha, né? Então, beleza, eu vou gravar o sorteio, né? Tá aqui, né? Tô gravando aqui. Vocês já. Vou botar aqui. Tem coisa aqui atrás que vocês não podem ver. Tô tirando aqui. Todos, cara? Não, peraí, que se for em Cacoal eu que escolho, tá? Cacoal eu conheço os valores. Não. Cacoal eu que escolho os valores. Eu vou escolher a pizzaria porque eu sei os valores. Eu vou gravar o sorteio, tá? Vou fazer o sorteio aqui agora, pelo site, tem um site que faz sorteios aqui. Eu já coloquei a numeração de 1 a 126. Vocês receberam a lista ontem, eu passei para vocês, um PDF. Cada um estava com um número, eu coloquei as 3 turmas, todas juntas, no mesmo arquivo, e todas em ordem alfabética, tá? Então, eu não sei, não sei quem é de qual turma ainda, não decorei os nomes e as turmas, tá? Eu tenho os nomezinhos lá, mas eu nem sei de qual turma que é. E eu vou sortear pelo site, eu vou gravar o sorteio sendo feito aqui pelo celular. Ô Rubens, você tem número sim, tá? Tá aqui na minha lista também. Qualquer coisa eu vou ver aqui também. Aí eu vou gravar esse sorteio, deixa eu já minimizar a tela de vocês. Eu já vou sortear, eu já não tô vendo vocês, tá? Não tô vendo os comentários de vocês, porque eu minimizei a tela aqui. Eu vou gravar o sorteio para que vocês vejam quem foi de fato sorteado. Assim que sair o número aqui, eu tô com a lista aberta, eu vou ver quem que é, e tem que estar online, tá, gente? Tem que estar online. Não vale quem tá na lista e não tá aqui. Eu só tenho 57 pessoas online, então só pode sair um de vocês, tá bom? Eu não vou, é uma brincadeira, é um brinde, enfim, mas então só vale para quem tá aqui, tá bom? Eu vou sortear aqui agora, deixa eu botar para gravar no celular, cadê? É vídeo, não é foto não. A gente vê aqui agora. Coloquei para gravar aqui, para que vocês vejam. Vou fazer o sorteio e depois eu comprovo para vocês. 121. Quem que é o 121? Deixa eu ver aqui na minha lista. 121. Peraí que travou tudo aqui, gente. A gente travou aqui. 121 é o Wellington da Silva Barros. Wellington, tá aí, Wellington? Cadê, gente? O Wellington tá aí? O Wellington tá aí? Não? Ah, não? Então eu vou sortear de novo. Wellington Barros. Wellington Barros, fala comigo agora em 1 minuto. Wellington, cadê o Wellington? Oi, Wellington. Tá sim, tá aqui. É uma pizza, Wellington. Eu vou mandar
No grupo. O Wellington é de qual turma, Wellington? Eu não sei. Cadê o Wellington de qual turma? Não, o André, é o Wellington que já ganhou. O Wellington é do 2A? O Wellington é do segundo A, então eu vou mandar aqui no grupo do segundo A e depois no de todos também, tá? O vídeo que eu gravei agora com o sorteio, tá bom? Para vocês verem que saiu o 121. Wellington, depois você me chama no WhatsApp aí para a gente acertar os detalhes da entrega da sua pizza, tá bom? No mais, pessoal, obrigada pela companhia. Eu confesso para vocês que eu tava... Não, já foi o Wellington ganhou, tadinho. Eu tava muito preocupada com essa live, eu tava bem tensa. Tensa, sabe o que é tensa mesmo? Que, cara, me coloca na frente de 1000 pessoas, mas não me coloca para fazer um negócio aqui, ó. Eu não sei, para mim não deu muito certo, tá? Que isso, gente. Tô vendo que vocês estão falando besteira aqui. Então, pessoal, no mais, ó, beijo grande para vocês. Muito obrigada pela companhia. Conseguimos finalizar o conteúdo de hoje, tá? Agradeço a companhia, agradeço a conversa, agradeço vocês terem interagido, tá mega tenso. Eu falei com o Marcão meia hora antes. Falei, Marcão, pelo amor de Deus, se esse povo não falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Mas então, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu tô morrendo de saudade. Ótima sua aula. Vocês estão reclamando da pizza, né? Não, ó, sua aula ficou ótima, tá bom? Obrigada, querido. Muito, muito obrigada, de coração. Tava preocupada. Fiz com carinho, fiz até a arrumaçãozinha aqui para vocês, tudo bonitinho. Peguei um monte de livro meu, aqui um monte de constitucional, ó. Deixei aqui. No mais, obrigada. Certo? Pois o Wellington fala comigo aí no privado, que a gente vai pegar seu endereço e já ver como é que a gente vai fazer para te mandar essa pizza, tá? No mais, obrigada. Se cuidem, cuidem dos seus e vamos continuar junto. A gente está numa fase meio tensa, meio complicada para todo mundo, mas se a gente não andar junto, a gente não vai para frente. Tá bom? Então, estou com vocês e, ó, beijo grande para todos vocês, viu? Até a próxima, não sei qual é. Beijo. Deixa eu ver como é que desliga isso aqui agora, gente. Como é que desliga esse negócio? Tá igual eu no Instagram, ela. Como é que desliga isso, gente? Cadê o negócio aqui, meu pai eterno? Achei. Vou desligar. Tchau pra vocês.